disponibilizar. Eu vou disponibilizar essa listazinha que eu levantei lá no grupo de vocês, para vocês olharem, tá certo? Depois da Colocar aula. agora. É mesmo, né? Vou colocar lá no grupo, então deixa eu Professor, o pegar senhor vai aqui, colocar a lista de enviar. frequência aqui no chat, é? Eu sempre colocar a lista de frequência no chat. Eu vou colocar aqui essa planilha. Calma aí, viu? Deixa eu achar ela novamente aqui. Professor, Oi. o senhor já passou essa lista para alguém para fazer essa troca de grupos? Passei para a Caliane. Mas passei para a Caliane. Coloquei no grupo de vocês. Pelo menos os do primeiro A de informática, os de informática estão corretos. Só está com erro entre os alunos do primeiro A e primeiro B. Sibeli, amiga, tô vendo você. Senhoras e senhores, aqui nós eu acho que já vai começar a aparecer aí para vocês o slide da nossa aula de hoje. Lembrando que a aula já está sendo gravada, né? No final da aula eu vou estar colocando a frequência. Já dei aquelas orientações, já joguei no grupo de vocês aquela relação dos alunos que estão, que são do primeiro A, que estão no primeiro B, e que são do primeiro B e estão no primeiro A, que estão em grupos errados do WhatsApp. É tudo doido. Para vocês verem, dar uma olhada aí e tentarem entrar no grupo correto, mesmo porque essa relação aí é a relação que está lá no SIGEDUC. Então, vocês estão, infelizmente, nos grupos errados. Está aparecendo o slide? Tá, Sim, Ótimo. Meus amores, a aula de hoje tem por título, né, a temática da nossa aula de hoje, nós vamos começar falando dos jogos, os jogos populares, né? A origem dos jogos populares em busca do elo perdido. Alguém sabe o que é um elo perdido? É uma conexão que se perdeu? É uma conexão que se perdeu. Ótimo, muito bem. É exatamente isso daí. É uma conexão que se perdeu. Um elo, a gente vê como se fosse aquelas correntinhas que vocês têm, que elas têm os elozinhos, né, que vão unindo um ao outro, e aí, quando ela quebra, às vezes se perde uma e fica aí, a corrente fica solta. Isso daí é muito utilizado também, por exemplo, quando você vai estudar aqueles livros, se eu não me engano, os de biologia, que vai contar a evolução das espécies, e aí vocês têm as árvores genealógicas, enrolei nessa palavra, e aí você tem a árvore de evolução, né, das espécies, e aí tem esse animal, ele evoluiu desse, e aí às vezes tem um espaço em branco, porque não tem informações sobre aquele possível animal que foi um ancestral direto daquele outro, que estava na frente, né? Porque não tem informações sobre ele. Por quê? Porque aí, nesses pontos, nessas lacunas, se diz que tem um elo perdido. Ou seja, tem parte da história que se perdeu e até o momento não foi encontrado. Por isso que fica a lacuna e não tem como eles explicar o que aconteceu durante aquele espaço. Deu para compreender? Eu preciso que vocês usem o microfone de vocês. Ótimo. Olha só. Sim. Aí, por isso, foi pensando nessa analogia que eu utilizei esse tema aqui. A origem dos jogos populares em busca do elo perdido. Por que o elo perdido? Os jogos estão perdidos, Henrique? Não. E sim. Por quê? Vamos tentar clarear um pouquinho isso daí. Olha só. Se eu perguntar aqui, nomes de jogos populares, jogos tradicionais que vocês vivenciaram na infância, vocês conseguem relembrar de algum? Eu consigo. Diga aí. Professor, licença, professor. Posso falar? Pode falar. Professor, ultimamente, os jogos
e exercícios de hoje em dia não estão como era antes, que antigamente não tinha tanta essa tecnologia. Hoje em dia tem muita tecnologia, aí as pessoas, em vez de estar se exercitando para melhorar a sua saúde, acabam se perdendo com a tecnologia de hoje em dia. Parabéns. Sim, sim. Nós vamos falar um pouquinho disso daí também, um pouquinho mais para frente na aula. Mas vocês poderiam me citar pelo menos um nome de uma brincadeira tradicional que vocês vivenciaram na infância, algum jogo que vocês vivenciaram na infância? Jogo da velha. Amarelinha. Jogo da velha, amarelinha, pula corda, bandeirinha. pula Eu corda, sempre Joga ganhei. biloca. Mario. Pica-ajuda. Esconde-esconde. Mário já entra em jogos eletrônicos. Esconde-esconde, Queimada. Pecado também. queimada. Jogar futebol, jogar bola. Ótimo. Agora, por exemplo, vocês citaram vários nomes, mas vocês sabem a origem, por exemplo, do jogo da velha? Onde surgiu? Qual é a história do jogo da velha? Não. Não. Vocês sabem qual é a história envolve da matemática? amarelinha? Não sei, será? Vamos Eu acho que descobrir. sim. Eu acho que sim. Esse slide aqui está muito tendencioso. Já tem um joguinho da velha aqui, né? Olha só, vocês falaram de amarelinha, de pular corda. Vocês sabem a origem da amarelinha? De onde surgiu, de onde veio? Quais Eu vi foram as algum culturas? Eu Sei, mas eu não me lembro. Eu vi algum Eu canto já de fiz uma atividade. foi uma brincadeira de rituais. Parece. Um rito religioso? É tipo Eu, isso. Pronto. eu acho que vocês viram, sabe aonde? Eu vou dizer. Vocês viram naquelas questões que eu coloquei da avaliação diagnóstica. Tinha falando sobre a amarelinha. Sim. Lembra? Eu já esqueci. Foi isso aí mesmo. Eita! Foi. Olha só. O ioiô, alguém já brincou de ioiô? Sabe o que é ioiô? Já brinquei. Eu Já, já. mas eu ainda prefiro Eu o sei peão. que é. Brincar eu Já. não brinquei, não. É bom brincar de ioiô, mas eu prefiro o peão. Queimada. Mata Vocês sabem da peão. história da Peão que é queimada? massa. Ai, queimada, eu gostava de jogar queimada. É bom em jogar É vila. muito bom, né? Então, aqui foram bom, citados é exemplos de... Olha só, aqui foram citados exemplos de jogos individuais, né? E jogos coletivos. Vocês citaram aí vários exemplos. Mas vocês não sabem muito bem, né? Falar sobre a origem deles. Vocês vivenciaram, mas vocês não conseguem, ou não sabem, ou não lembram da origem desses jogos. E é justamente esse elo que se perdeu que nós vamos tentar encontrar na aula de hoje, né? Então, o objetivo da nossa aula é falar sobre o jogo, tentar definir o termo, tentar entender o que é jogo, na real, o que é jogo, o que é isso daí que nós vamos estar falando. É uma palavra que nós usamos para tudo. Nós usamos a palavra jogo para esporte, nós usamos a palavra jogo para brincadeira, nós usamos a palavra jogo para jogo mesmo. Mas será que são as mesmas coisas? Será que são sinônimos? Vamos tentar identificar as principais diferenças nessas aulas que vão se seguir e vamos tentar definir e construir aqui o significado do nome jogo. Então, já que estamos falando sobre o jogo, sobre o significado, o que é jogo para vocês? Jogo, Um de cada pra vez, mim, é uma um de cada forma- vez. pra Divertido mim, para é uma se forma de- descontrair. Vamos fazer assim, levanta a mãozinha e aí eu vou dando as permissões, tá certo? Um de cada vez. Vamos lá. Temos aqui Pedro Henrique, levantou primeiro. O que é jogo? Jogo para mim é algo para se descontrair e se divertir. Algo para se descontrair e se divertir. Ótimo. Quem mais quer definir jogo? Temos aqui Carlinhos. Opa. Não, tipo assim, eu acho que jogo, eu diria que é um bom passatempo, serve também para poder esquecer um bocado de coisa. Tipo, eu diria que o jogo em si é um grande fator que não me deixa muito triste. Então, é um bom passatempo, tá ligado? Para mim. É um bom Então, é algo para se divertir, é um passatempo. Vamos complementando aí, vamos montar isso daí.
Fernando Silva. Jogo pra mim, eu acho que é um negócio pra exercitar a mente, alguma coisa assim. Exercício da mente, algo para exercitar a mente. Cecília. O que me lembra jogo é conjuntos de regras que a gente tem que seguir. Conjunto de regras que devem ser seguidos, né? Muito bom. A gente está aí, vai entrar na aula também. Antônio Welby. O que é jogo? Antônio? Antônio? Levantou a mão e não falou. Mais alguém? Cibele, me diga, na sua opinião, o que é jogo? Complemente, vamos construir aí esse conceito de jogo. Por quê? Não, eu só tô, porque eu quero saber assim, a sua Já falaram opinião. quase tudo. Fazer a baguncinha, né? Fazer bagunça, ó, já falou alguma coisa nova. Eu sei que vocês têm pelo menos. Emanuele, quer dizer alguma coisa sobre o que é jogo? Quero não, obrigada. Olha o chat, Quero professor. não, obrigado. Poxa, Antônio, e aí, Antônio? Olha o chat, professor. Assim, professor, para Ah. mim, o jogo, ele é um divertimento que tem regras que devem ser seguidas e o final sempre deve ter um vencedor ou um grupo vencedor. Ótimo. Então vamos lá. Ó, Jefferson Silva disse algum. Oi? Pode falar? Ô, Google bom, viu? Pode falar. O jogo, eu acho que ele dá muito entretenimento e também você tem que ter estratégia para você poder ganhá-lo. É em alguns jogos. Isso, trabalha a questão do entretenimento, trabalha a questão de estratégia, né? Desenvolvimento da estratégia. Sim, são elementos que estão presentes no jogo, mas vamos lá, dar continuidade, né? Olha só, Mariana, vai falar? Eu acho que também o jogo tem que ter muito respeito com o próximo. Sim, com certeza. Isso daí é um dos Empatia. elementos que estão presentes no jogo, né? Algo que pode ser desenvolvido durante o desenvolvimento do jogo. Então, vamos lá, olha só. As respostas que vocês deram estão corretas, certo? Isso daí são partes dos elementos que estão presentes dentro do jogo. Vocês listaram aí alguns elementos que estão presentes dentro do jogo, sim. Isso que eu vou trazer aqui para vocês é uma definição de um cara que fez uma publicação de um artigo que falava justamente sobre o jogo, né? E aí ele trouxe uma definição de jogo que eu achei bem interessante trazer aqui para a nossa aula, para complementar a fala de vocês. Isso não quer dizer que aqui, essa definição que eu coloquei aqui, ó, está correta e a de vocês errada. Não, a de vocês é correta também. A gente, na aula aqui, a gente vai pegar as informações de vocês, pegar essas informações que ele deu aqui e construir o conceito de jogo, tá certo? Então, olha só, o Izinga, lá em 2000, ele publicou um artigo que ele falava sobre o jogo, né? E ele dizia que o jogo era uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatória, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Essa daqui foi a definição que ele deu para jogo. Vocês entenderam? Sim. Então, o que foi que você entendeu disso daí? Eu entendi que ele quis dizer que o jogo ele é uma coisa que é para você não pensar muito na sua vida cotidiana. Você sair um pouco da rotina para você se desestressar. E aí ele deu basicamente o resumo do que é jogo. Que ele disse Ótimo, que é uma exatamente. atividade ou ocupação voluntária. Então, tipo, você pode chamar pessoas para jogar com você. Você pode chamar... Se a pessoa quiser jogar com você, ela vai jogar com você. Se ela não quiser, ela não vai jogar com você. Totalmente voluntário. Realmente.
e exercita dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço. O espaço seria aonde você e aquelas voluntárias pessoas vão jogar. E tempo é o tempo que vocês vão passar jogando. Porque realmente tem jogos que precisam de tempo e jogos que você vai poder passar vários e vários tempos jogando, se as pessoas quiserem. Aí ele disse também, dentro de certo tempo de espaço, segundo regras livremente consentidas. Tipo, consentidas seria tipo, regras com sentido? Vou explicar. Olha só, vou começar do início. Muito boa sua colocação, Ítalo, tá de parabéns. Gostei da interpretação que você fez. Vocês perceberam que a definição dele vai de encontro com aqueles elementos que vocês colocaram logo no início da aula, quando eu perguntei o que era jogo. Teve gente que falou que tinha regras, divertimento, né? Olha só, o jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária. Ninguém é obrigado, em momento algum, a participar de um jogo. Você só participa de um jogo se você tiver o desejo de participar, de adentrar aquela brincadeira, aquele jogo, né? É tanto que quando se junta uma galera, coloca lá 2 pedras no meio da rua, pega uma bola e começa a jogar, vai chegando o pessoal e ninguém ali é obrigado a ficar esperando, a entrar dentro do jogo, não. As pessoas dizem, sou o time de fora, linha aqui, a linha é o meu time. Já tem algum time formado, eu posso entrar? O pessoal vai logo perguntando. Mas ninguém está ali sendo obrigado a ficar jogando com os demais. Ele fica ali o tempo que ele quiser, se ele não quiser mais, ele abusar daquela atividade ali, ele vai se embora. Então, o jogo em si, ele é uma atividade voluntária, é uma ocupação voluntária. Ninguém recebe para jogar, né? Ninguém vai receber dinheiro, ninguém vai ser obrigado a estar jogando. Não, o jogo, se isso acontecer, você já perde a característica do jogo, né? Então, vamos lá. O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária, e foi explicada por Ítalo muito bem. Exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. O que ele quis dizer aqui? Que o jogo, ele acontece não de forma desorganizada. Todos os jogos, eles têm uma organização própria, né? Em que, nessa organização, o jogo ele vai acontecer em um espaço pré-determinado. Por exemplo, quando vocês vão brincar do elástico, eu sei que as meninas não citaram, mas as meninas, eu creio que algumas já brincaram do elástico. Fica 2 meninas, o elástico aqui fica pulando, né? E fazendo aquelas coreografias. Cara, era muito massa. E aí, o que acontece? Aquele jogo ali, ele tem um espaço de acontecimento, que é justamente aquela área ali, é um espaço pequeno, em que envolve só o espaço suficiente para ter as 2 pessoas com um elástico ali e outra terceira ou quarta pessoa para ficar ali, que diz, desafiando os outros a conseguir fazer melhor, né? Então, o espaço de acontecimento daquele jogo ali é esse, é um espaço pequeno. O jogo, por exemplo, de bola, de futebol, o jogo de futebol, ele acontece e ele tem uma delimitação de espaço, né? Qual é a delimitação? As linhas do campo. Vai delimitar o jogo. Quando eu estou jogando na rua, não tem as linhas do campo, Henrique, mas tem espaço. Os próprios jogadores, as próprias pessoas que estão dentro daquele jogo, ele vai dizer, até ali nós vamos delimitar a linha de fundo. Então, se a bola passar dali, está fora. Se passar dessa parte aqui, já vai ser lateral. Então, o que é que vocês estão fazendo? Estão fazendo a organização do espaço onde o jogo vai estar acontecendo, né? Jogos de tabuleiro, jogos de dama, né? Jogos de xadrez, tem essa delimitação do espaço. Qual é a delimitação do espaço? É aquele local onde vocês colocaram a mesinha e está as 2 pessoas se enfrentando. Então, ali é o espaço de acontecimento do jogo. Então, o jogo, ele tem uma delimitação de espaço e uma delimitação de tempo. Qual é o tempo de jogo, Henrique? É meia hora? Então, esse jogo vai acontecer durante meia hora. Depois de meia hora, acabou. Não é assim, né? O tempo, ele é ditado pelos próprios jogadores, pela sensação de prazer dos próprios jogadores. Enquanto as pessoas estiverem jogando e sentindo prazer,
o tempo de jogo dela está fluindo. Quando elas se sentirem desmotivadas, elas vão sair do jogo. E aí o tempo de jogo para aquela pessoa acabou. Isso não quer dizer que o tempo do jogo vai acabar de forma igual para todos. Agora, tem exceções. Por exemplo, a queimada. A partida do jogo de queimada ele tem uma delimitação de tempo que é grupal. Por exemplo, quando você começa a jogar queimada, que você queima todos os outros da outra equipe, aí o jogo acaba. Então, o tempo esse período de execução do jogo. Então, o tempo no jogo, ele não é medido em horas como nós costumamos medir as nossas coisas. Por exemplo, a nossa aula começa de 2h10, termina de 3 horas. Né? A gente não segue essa rotina dentro do jogo. O tempo do jogo ele é medido em outras medidas, né? Que vai aí entrar a questão da motivação, do interesse. Estão entendendo? Está ficando claro essa parte? Uhum. Vamos lá. Continuando. Segundo, olha só. O jogo, ele acontece, né, segundo regras que são livremente consentidas. O que o autor quis dizer com isso? Que a definição das regras dentro do jogo, elas são democraticamente, livremente, quer dizer, democraticamente, né, aceitas por todos aqueles que vão estar dentro daquela atividade. Exemplo, vocês vão praticar a queimada, é um grande exemplo. Tem pessoas de várias cidades praticando a queimada dentro da escola. E aí você tem a pessoa que é dependência, que a queimada, por exemplo, é um exemplo, viu? Pode queimar do dedão do pé até a ponta do cabelo. Aí a gente chega uma pessoa ali de Açu, que diz que a queimada, na cidade dela, ela só joga com a queimada em que só é queimada a pessoa se a bola bater do joelho para cima, né? Então, tem diferenciação de regras. E aí, o que acontece? As pessoas se juntam e dizem, as regras da queimada vai ser isso, vai poder queimar. Se a bola bater na canela, queimou. Né? Se bater no rosto, não queimou. Então, para evitar machucar as pessoas tiram o rosto, né? Para evitar que alguém jogue na cara das outras pessoas para machucar. Então, o grupo em si, ele vai definindo as regras. E aí, o jogo só acontece quando todos aceitam essas regras. Então, são regras que são livremente consentidas. Se as pessoas, alguém não quiser aceitar essa definição de regra, simplesmente ele se exclui do jogo, ele não participa do jogo, porque ele não aceita as regras. E para entrar dentro do jogo, você precisa aceitar as regras. Né? Então, o jogo acontece em determinados limites de tempo e de espaço, seguindo regras que são livremente, democraticamente aceitas, consentidas, mas após elas serem organizadas, elas se tornam obrigatórias. O jogo, ele tem regras que são flexíveis. Os jogos, eles têm regras flexíveis. Como assim, Henrique? As regras dos jogos são flexíveis. As regras dentro do jogo, você pode sofrer alteração. Né? É tanto que no início do jogo se reúne o pessoal e diz quais são as regras que vai valer. Não pode isso, não pode aquilo. Só pode ir até tal lugar. Quando a gente vai brincar de se esconder, né? De pique-esconde. Oi. Olha o chat aí, por favor. Aí. Pessoal, é o seguinte, vamos deixar o chat parado e vamos prestar atenção na aula, tá certo? Porque é importante. E aí, senão, eu vou ter que começar a remover vocês da sala, tá certo? Aí vai ser pior, porque vocês vão se prejudicar. Olha só, e vamos manter o respeito, tá certo? Olha só, o jogo, por exemplo, você quebra até o ritmo da aula. Eles têm as suas regras, que são flexíveis, mas essas regras, quando são aceitas por todos, elas se tornam obrigatórias. Se você descumprir aquelas regras, você é penalizado.
Ah, mas o jogo eu não posso alterar as regras? Pode. Quando você para o jogo e faz uma reavaliação das regras. E aí todos têm que aceitar essas novas regras. A alteração de algum ponto ou outro, para melhorar a dinâmica do jogo. Então, as regras do jogo, elas são flexíveis, mas a partir do momento que você inicia a partida, essas regras, elas são absolutamente obrigatórias. Professor? Né? Oi. O horário do senhor vai até que hora? Vai até... Qual horário com vocês? 4h10. Tá certo? Então, vamos lá. As regras dos jogos são flexíveis, mas a partir do momento que todo o grupo aceita as definições das regras, essas regras passam a ser obrigatórias. Se você não seguir, você descumprir essas regras, você vai estar cometendo uma infração dentro do jogo, e aí você vai ser penalizado pelo grande grupo, né, pelas outras pessoas que estão também praticando ou participando daquele jogo. E aí ele vem dizendo aqui, ó, o jogo, ele é dotado de um fim em si mesmo. O que isso quer dizer? Que o objetivo do jogo é estar nele mesmo, né? Estar na autossatisfação, no desejo de participar. Então, você não está no jogo para ser reconhecido como o melhor da turma, para ganhar dinheiro, para ter seu nome divulgado nas redes sociais. Não. Você não está ali para ser visto por outras pessoas como isso, como aquilo, não. Você está ali para jogar. O jogo, ele tem um fim em si mesmo, né? Você só quer ali se divertir. É como o pessoal definiram o jogo lá no início, né? O jogo, ele tem essa questão de buscar o lazer, né? É um momento de diga aí, meu amor. Entretenimento. Isso. Exatamente. Me ajudem. Então, o jogo, ele é dotado de um fim em si mesmo. O objetivo do jogo é jogar, né? É trazer o lazer, é ter um momento de lazer, é ter um momento em que você consegue esquecer da realidade do mundo, esquecer dos problemas, esquecer daquela briga que você teve com um crushzinho, enfim. É um momento, o jogo, ele tem um fim em si mesmo, tá certo? Acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria. Eu vi alguém falando no chat sobre isso aqui, né? O jogo é um local para se sentir feliz, mas o jogo, ele tem momentos de alegria, mas ele tem momentos de conflitos, tem momentos de tensão. Então, ele traz uma variação de sentimentos muito grande, né? Sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento até de raiva, às vezes, quando você perde, sentimento de compaixão quando você ajuda outra pessoa dentro do seu jogo. Então, o jogo, ele tem um misto de sentimento muito grande, por isso que é tão importante o jogo dentro da educação, porque ele trabalha muitos valores, inclusive o de respeito ao próximo, né? E lembra que alguém falou de respeito também, lá no início da aula? Então, o jogo, ele tem esse misto de sentimentos sendo desenvolvido dentro dele, né? Acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria. Então, quem disse que o jogo promove momentos felizes, estava certo. Quem disse que o jogo promovia momentos de tristeza, também estava certo, porque há uma atmosfera que acontece dentro do jogo, que você vai da tristeza para a alegria, assim, ó, em minutos, né? Aí tem momentos de conflito, sim, faz parte de toda brincadeira, faz parte do jogo, ter esse misto de sentimento, né? Vamos lá. Acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência, olha só, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Então, o jogo é um momento ali que você entra numa atmosfera única, em que você esquece dos problemas, esquece de tudo e vivencia somente aquele momento, né? O jogo é um momento em que você pode vivenciar coisas da vida cotidiana, mas de uma forma totalmente diferente.
com suas próprias regras, né? Então, o jogo, ele tem esse dinamismo muito grande. Vocês conseguiram entender e compreender o que é jogo? Agora ficou mais claro para vocês? Sim, sim. Sim. Vamos, olha só, tem alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma dúvida? Aparentemente eu não tenho Eu não. dúvida. Não, no máximo só arrumar um pouquinho do Ótimo. negócio do CG mesmo, que separa um bocado das turmas. É meio chato. Não, mas isso aí é normal. Meio Depois- chato, meio chato. O jogo, ele é muito adaptativo, né? A gente vai se adaptando às regras que são alteradas ao longo do tempo. E isso que vocês vão passar, né, por uma reestruturação dos grupos, é adaptação, né? Faz parte do jogo também da vida, né? Tá se adequando, conhecendo outras pessoas, né? A gente tem que estar sempre buscando evoluir, né? Sempre buscando conhecer outras pessoas, aumentar o nosso campo de visão, porque isso traz novas experiências para a gente, né? Então, não vejo como algo ruim, tá certo? Então, vamos lá, ó. Só relembrando, o jogo, ele é algo que acontece de forma organizada, né? Ele acontece dentro de um tempo estipulado, ele não é uma coisa que é desorganizada, não é uma atividade desorganizada, não é uma atividade sem limite, mesmo porque tem regras. Tem pessoas que acham que o jogo não tem regras, tem gente que acha que o jogo tem regras e que essas regras não podem ser modificadas. Podem sim ser modificadas, mas depende do momento, certo? E essas regras, a partir do momento que elas são alteradas, elas se tornam a única restrição possível na realização daquele jogo, né? Olha só, um outro ponto importante, né, dentro do jogo, que é o desenvolvimento da autonomia. Henrique, o que é autonomia? Na verdade, eu não vou nem responder. O que é autonomia para vocês? O que vocês entendem sobre autonomia? Tipo, as ações que a gente faz. Também. Eu acho que é a capacidade de se governar, podemos dizer assim. Autocontrole. É o poder que você tem de tomar suas próprias decisões. Então, Nossa, a autonomia... Professor, sua aula já acabou. Eita, minha aula tá tão ruim assim, 4:09, vocês não vão me dar nem um minutinho. Falta um minuto, hein? Henrique, eu vou ter que sair da sala. tá? Gente, olha só, eu coloquei Vou a precisar sair frequência. aqui. Peraí, ó. Assine a frequência, preste atenção naquela questãozinha das turmas de vocês, tá certo? Nós continuamos a partir desse momento aqui na próxima aula. A gente dá continuidade da aula a partir daqui, tá certo? Paramos em autonomia. Tá certo, professor. Já enviei a lista de frequência.